Privyet e Ludie. E é nesse clima pós-Copa, esse clima gostoso, esse clima gelado que está aqui em Curitiba, que faz lembrar a própria Sibéria, que nós vamos todos aprender a respeitar os russos, os soviéticos, ou essa galera que gosta de andar em russos, nas tundas geladas sem camisa. E nós vamos aprender isso através dos cartazes de propaganda russa. Se segura que a coisa vai ficar russa. Mas para falar de propaganda russa e seus cartazes, você precisa entender primeiro por que eles precisavam usar cartazes e por que eles precisavam fazer propaganda. Revolução do Povo, fevereiro de 1917. Uma onda de protestos e revoltas populares acabaram com o governo de Nicolau II, ou seja, deram um pé no czar. Formou-se então um governo provisório, controlado por Alexander Kerensky, um socialista reformista. Esse maluquinho era um menchevique e acreditava que o socialismo tinha que ser uma revolução do capitalismo. Só que o que ele não sabia é que outra facção mais popular, os bolcheviques, iam passar o rodo. Então, com Lenin na batuta, os bolcheviques queriam o poder nas mãos dos sovietes. Aí porradaria aqui e ali, e Alakazam, temos a ditadura do proletariado. Então, com Leon Trotsky, os bolcheviques meteram um cerol fininho no governo menchevique. O Exército Vermelho falou grosso e instalou o Conselho Comissário do Povo. Daí temos Lenin como presidente, Trotsky nos negócios estrangeiros e Joseph Stalin dirigindo os negócios internos. Só gente bacana. Bem, agora essa patota precisa divulgar seus ideais e a propaganda então ganha ares revolucionários. Então, meu amigo, começa uma verdadeira montanha russa. O historiador Peter Kenneth costumava dizer que os socialistas russos usavam propaganda e pensavam nela como uma arma de educação. Educação era a responsabilidade dos pais? Niet, tovarish! Isso tudo diz muito sobre o que era ser russo em 1917. As criancinhas eram jogadas nos braços de Lenin, onde muitos acreditavam que ele as devorava, e provavelmente, talvez seja até verdade. Essa maluquice era para tirar o controle das decisões de cada um e incutir em cada um do povo os ideais do socialismo, que era ter tudo em comum, menos a liberdade de pensar e o direito de propriedade. Ou seja, tudo para o Estado, nada contra o Estado. Daí que começou toda uma manifestação, um movimento de colocar artistas, colocar toda uma máquina, toda uma indústria de produção de várias mídias. Seja ela literatura, seja cinema, sejam jornais, tudo isso para falar de um só ideal, o ideal da revolução. E com essa revolução a todo vapor, diversos artistas caíram de cabeça nessas novas ideias e começaram a pensar que estavam construindo algo novo. Então as artes simplesmente serviam a um só propósito, que era construir uma nova sociedade utópica. Por isso que eles se autodenominaram construtivistas. Daí o movimento construtivismo começou. O rádio e o cinema eram grandes instrumentos de propaganda, uma vez que 76% da população era analfabeta. E o próprio Lenin investiu no cinema como um forte mensageiro para as massas. Porém, nada foi tão marcante e influenciador da arte até nos dias atuais como os cartazes. Com o construtivismo, que esbanjava elementos geométricos, cores primárias e fotomontagem, obviamente, também temos a tipografia sem serifa, os cartazes ganharam um poder de alcance inacreditável. E a cada momento da história do socialismo russo eram utilizados os imbatíveis cartazes para combater um assunto específico. Então, vamos listar aqui alguns deles. O Novo Homem. Muitos trabalhos soviéticos retratavam um herói positivo, como sendo intelectual e fortemente disciplinado. Ele não era guiado pelos instintos cruéis da natureza, mas por sua própria autoconsciência. Ai, que lindo! O novo homem altruístico estava disposto a sacrificar não só a sua vida, mas também o respeito de si mesmo e a sua sensibilidade. A igualdade e o sacrifício eram apresentados como o ideal apropriado para o modo de vida socialista. Com imagens que se inspiravam no realismo heróico, tudo exalava saúde e felicidade. As pinturas, repletas de cenas agrícolas e indústrias cheias de gente.
Eram retratados trabalhadores, guardas, soldados e crianças até em idade escolar. O inimigo das classes, ou até o inimigo do povo, era uma característica da propaganda comunista bastante difundida. Com a Guerra Civil, os comunistas foram massacrar grandes quantidades de kulaks e, de outra forma, promulgaram um terror vermelho para que as massas ficassem aterrorizadas e obedientes. A nova sociedade, como um verdadeiro Inception, uma boa propaganda insere nas pessoas esperança, fé e ideais. E a criação da sociedade utópica acabou fortalecendo o termo camarada, porque quando o povo se une num só objetivo, temos uma revolução. E foi exatamente o que aconteceu. Culto à personalidade. Lenin se sentia inconfortável com o culto à personalidade que surgiu em torno dele. O partido se aproveitou disso durante a Guerra Civil e manteve-o após a sua morte. Com isso, seu corpo embalsamado foi exibido e álbuns de figurinhas sobre sua vida foram criados. Lógico que surgiram cartazes enaltecendo sua imagem como um saudoso Messias. Já Stalin se apresentava como um homem destemido e simples do povo, e aparecia não só lutando contra Hitler, como ao lado de crianças e do povo. Tão fofo. As guerras. Durante a Revolução de Lenin, passando pela Primeira e Segunda Guerras Mundiais, até a Guerra Fria, os cartazes cumpriram seu dever de motivar e informar ao povo quem era o verdadeiro inimigo. Esportes. Esportes e russos sempre caminharam juntos, então vamos elevar isso a nível de heróis. Diversos cartazes levavam a sigla CCCP, e para matar sua curiosidade, é a abreviatura russa de Soyuz Sovietskis Socialistskis Republik. Sei lá se é exatamente isso, mas traduzida para o português é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou a famosa URSS. Conquista do espaço. Eu falei em heróis? Pois é, os cosmonautas, os primeiros homens a irem para o espaço, foram os russos. Logo, toma aí propaganda do orgulho nacional, rapá! E por último, mas eu considero que é bem importante, foi o destaque às mulheres. Nessa de sermos todos iguais, as mulheres ganharam um destaque heróico, como muitas nessas peças. A mulher tinha um papel fundamental nesse igualitarismo junto ao homem, como mais um braço forte em toda essa luta. E aqui, os principais artistas que se destacaram no construtivismo. L. Lissitzky, um dos principais nomes do design gráfico russo. Ele renovou o uso da tipografia, misturando o desenho das letras com a nova proposta política. Desenvolveu trabalhos com colagens e uma aprimorada técnica de fotomontagem e tipografia. Com sua arte, se engajou na educação das massas. Alexander Rodchenko. Segundo Rodchenko, bora simplificar? Então, pôsteres com mensagens claras, porque a maioria do povo é analfabeto. Ele valorizava a tipografia gigante e sem serifa, que junto com fotomontagem tornava seus trabalhos gráficos algo bem atrativo. Mas aí eu te pergunto, tipografia para analfabetos, terá ele conseguido? A maior contribuição para o design gráfico no século XX com certeza foi a vanguarda russa. Mas o mais curioso é que enquanto os artistas se degladiavam, tentando criar um novo estilo, fugindo da sua arte para criar uma nova forma de comunicação para o proletariado e para todo o povo, em todo o resto da Europa, um outro movimento muito similar ganhava áreas mais intelectuais, se tornando a famosíssima Bauhaus. Então, muito sem querer querendo, acabaram influenciando não só uma época, mas toda uma geração e também gerações a seguir. Para você ver como até hoje os cartazes de propaganda russa influenciam artes e toda sorte de mídia, dá uma confere nessas artes aí que beberam dessa fonte maravilhosa, Stovevsky. Unite
united forever in friendship and labor, our mighty republics will ever endure. The great Soviet Union will live through the ages. The dream. É isso aí, minhas pequenas Ilianas e Piots. Se inscrevam no canal, dá um tapinha no sininho, dá aquele like e beijo na sua perestroika e continuem cavando.